Você anda cansado, mas não é só o cansaço do corpo. É como se houvesse algo confuso dentro da sua cabeça, uma sobrecarga silenciosa, um ruído de fundo que ninguém mais percebe, mas que não te deixa em paz. Você até tenta focar no que importa, mas tudo ao seu redor parece distorcido. As palavras das pessoas soam diferentes. Os olhares parecem te julgar. As pequenas críticas te paralisam. E o que antes era só um dia ruim, agora parece ser o jeito como sua vida inteira funciona. Às vezes tudo parece errado. E o pior, você não sabe se é o mundo que está estranho, ou se é você. Você tenta entender os outros, tenta se fazer entender. Mas no fundo, sente que está falando uma língua que ninguém entende. E aos poucos, isso vai te silenciando. Você para de dizer o que pensa. Começa a se adaptar, a se moldar. E sem perceber, vai perdendo a sua verdade. Tem dias que você acorda com essa sensação de que está deslocado. Como se existisse um código invisível que todo mundo entende, menos você. E isso vai te deixando inquieto. Porque não é só ansiedade. É como se o mundo não coubesse mais na forma como você aprendeu a enxergar. Mas e se o problema não estiver em você? E se o que está te destruindo em silêncio não for a realidade, mas a forma como você foi ensinado a nomeá-la? Ludwig Wittgenstein, um dos maiores filósofos do século passado, dizia que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. Ou seja, talvez você esteja sofrendo não porque o mundo é confuso, mas porque as palavras que você aprendeu a usar não dão conta do que você sente. Isso te afeta mais do que imagina. Você tenta se explicar, mas se enrola. Tenta dizer o que sente, mas falta vocabulário. E no final, você se cala, se isola, ou explode e depois se culpa. E esse ciclo vai te sugando por dentro. Você vive, mas sem se sentir entendido. Você fala, mas sem ser realmente ouvido. E aqui, nesse ponto exato, começa algo poderoso. Talvez pela primeira vez, alguém esteja nomeando o que você vive em silêncio há tanto tempo. E se esse vídeo está fazendo isso com você, não deixa para depois. Se inscreve agora no Psico Pleno. Aqui, cada palavra foi pensada para te ajudar a quebrar o que te limita e reconstruir o seu modo de existir. E não é exagero, porque quando você muda a forma como enxerga o mundo muda com você. E agora, eu vou te mostrar por que a sua paz interior pode estar sendo sabotada por algo invisível. E o pior, aceito como normal. Fica comigo. O que vem a seguir vai reorganizar tudo o que você acreditava sobre o que é real e o que é apenas uma prisão de percepção. Você já parou para pensar como aprendeu a enxergar o mundo? Não o mundo físico, mas o mundo que você interpreta. Aquele que você chama de realidade. Porque sim, o que você vê, sente e entende não é o mundo em si. É a versão que foi construída dentro de você. Desde criança te ensinaram palavras. E junto com as palavras, vieram significados. E junto com os significados, vieram regras. E, junto com as regras, vieram julgamentos. Você aprendeu que chorar é fraqueza, que pensar demais é exagero, que questionar é perigoso. E assim, dia após dia, foi sendo moldado por códigos invisíveis. Você não escolheu isso, mas eles foram entrando, silenciosamente. Quando você sente medo, você não diz, isso é medo. Você diz, isso é fraqueza. Quando sente raiva, não se permite sentir, porque disseram que isso não é bonito. Quando quer gritar, sorri. Quando quer parar, continua. Porque alguém te ensinou a ver o mundo com óculos que não são seus. E o mais perigoso é que essa linguagem internalizada começa a controlar não só o que você diz, mas o que você sente. Você se sente culpado por ter emoções humanas. Se julga por estar cansado. Se chama de inútil porque não produziu o suficiente. Wittgenstein dizia que nós estamos enredados em uma linguagem que nos impede de ver o que está diante dos nossos olhos. Ou seja, o sofrimento pode não estar nas coisas, mas na forma como você foi ensinado a nomeá-las. Você chama de rotina, o que na verdade é um ciclo de autonegação. Você chama de vida adulta, o que na verdade é um processo de morte emocional silenciosa. Você chama de maturidade, o que na verdade é uma casca de adaptação. E sabe o que acontece? Você continua vivendo, mas sem presença. Continua respirando, mas sem se sentir vivo. Continua sorrindo, mas sem alma.
Tudo parece certo, mas dentro de você, algo grita. E você tenta silenciar esse grito com produtividade, com metas, com elogios, mas ele não cala, porque esse grito é a sua essência tentando te acordar. Agora, sem dizer para você comentar nada diretamente, eu te faço um convite mental. Pense em uma palavra que você usa para se descrever e que talvez não tenha vindo de você. Talvez te chamaram disso. Talvez você ouviu isso tantas vezes que aceitou. Mas será mesmo que é você? Ou é o vocabulário do mundo te definindo? Fica comigo, porque agora eu vou te mostrar como a linguagem que você usa com os outros e com você mesmo está moldando a sua ansiedade, seu medo e sua incapacidade de ter paz. E o mais importante, como você pode começar a quebrar esse ciclo e resgatar a sua própria forma de ver. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas a forma como você fala consigo mesmo está matando a sua paz interior. E não, isso não é metáfora barata. É uma prisão real, silenciosa, cotidiana. E ela não precisa de correntes porque já está presa no seu vocabulário. Você diz, eu sou ansioso, mas será que você é? Ou você aprendeu a se tratar como alguém que precisa correr o tempo todo? Você diz, eu sou difícil de lidar, mas será que você é? Ou é só alguém que nunca aprendeu a ser acolhido? Você diz, sou desorganizado, sou fraco, sou atrasado, sou complicado. E toda vez que repete isso, não está apenas se descrevendo, está se condenando. Ludwig Wittgenstein dizia que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. E se o seu vocabulário interno é feito de culpa, cobrança e autonegação, o mundo dentro de você será assim também. A linguagem não é apenas um meio de expressão. Ela é o seu mapa mental. Ela decide o que você vê e o que você ignora. Ela constrói seu jeito de pensar, de sentir, de existir. E o pior, você nem percebe mais o quanto está prisioneiro dessas palavras. Você não diz estou triste. Você diz não tenho o direito de estar assim. Você não diz estou cansado. Você diz preciso dar conta. Você não diz preciso de ajuda. Você diz vou resolver sozinho. E aos poucos, a sua fala vai criando um mundo onde você nunca pode parar. Nunca pode pedir colo. Nunca pode ser imperfeito. Um mundo em que a sua humanidade vira defeito. E a sua dor precisa ser escondida. Agora presta atenção nisso. Se você está aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Já percebeu que não dá mais para continuar alimentando o caos com palavras envenenadas. E é por isso que eu vou te pedir duas coisas agora, com total urgência e verdade. Primeira, se inscreve agora no canal Psicopleno. Sim, agora. Não adia. Porque se você sentiu que esse vídeo está falando exatamente com o que você vive, então essa jornada é sua. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai encontrar um caminho para reencontrar a sua própria voz, livre, inteira, viva. Segunda, escreve agora nos comentários uma frase que você repete sobre si mesmo, mas que talvez esteja te limitando. Só uma frase. Pode ser: eu sempre estrago tudo. Nunca consigo terminar nada. Eu não sou bom o suficiente. Escreve, mas escreve com a intenção de libertar, não de reforçar. Essa frase pode ser a cela, mas o ato de escrever pode ser a chave. Você não é o que disseram. Você é o que você decide continuar dizendo a si mesmo. E se quiser começar a mudar isso, então começa por aqui. Agora eu vou te mostrar como o modo como você descreve o mundo está determinando o tipo de sofrimento que você aceita e como isso pode ser transformado por uma mudança sutil, mas profunda na sua linguagem. Imagine por um instante que o mundo à sua volta não muda. Os mesmos fatos, as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Mas agora, imagine que tudo o que muda é a forma como você fala sobre ele, a maneira como você descreve aquilo que vê, a estrutura que você usa para dar sentido ao que vive. Sabe o que acontece? Você muda tudo. Wittgenstein dizia que os problemas filosóficos na maioria das vezes não são sobre o mundo, mas sobre a linguagem que usamos para tentar compreendê-lo. E essa afirmação não é distante, teórica ou inútil. Ela é uma chave para a sua liberdade emocional. Porque é assim que você vive hoje, sem perceber. Você não vê o mundo diretamente. Você vê o que a sua linguagem te permite perceber. Quando você diz, nada dá certo para mim,
Você treina seu cérebro a procurar fracasso. Quando você diz, todo mundo é melhor que eu, você se coloca em um mundo onde a comparação é inevitável e a derrota constante. Quando você diz, essa vida é muito difícil, você não está apenas desabafando. Você está construindo o cenário onde a dificuldade será o personagem principal de todos os seus dias. A linguagem é como os óculos que você coloca para enxergar a vida. Se as lentes estão distorcidas, o mundo inteiro parece injusto, pesado, sem saída. E aqui está o mais perigoso. Você começa a repetir essas narrativas com tanta frequência que elas se tornam sua verdade emocional. Mesmo que sejam só versões, só interpretações, só escolhas de palavras. Quantas vezes você disse, eu sou incapaz, e nem se deu o direito de tentar? Quantas vezes você rotulou alguém como egoísta, frio, indiferente, e nunca parou para investigar o que estava por trás? Quantas vezes você disse, isso sempre acontece comigo, e com isso reafirmou uma história de fracasso que poderia ter sido ressignificada? A linguagem que você usa não apenas traduz a sua realidade, ela cria sua realidade. E enquanto você continuar descrevendo o mundo como um campo de batalha, você vai acordar todos os dias como um soldado. Enquanto você continuar dizendo que está perdido, seu cérebro vai apagar todos os mapas possíveis. Enquanto você insistir em se chamar de fraco, sua mente vai negar toda e qualquer força que surgir. Mas há um detalhe essencial aqui, e quero que você perceba isso com clareza. Você não é obrigado a continuar descrevendo a realidade da mesma forma. Você pode continuar vivendo os mesmos desafios, mas mudar o jeito de nomeá-los, mudas tudo. Há uma diferença gigantesca entre dizer isso me destruiu e dizer isso me transformou. Entre dizer eu fracassei e dizer eu aprendi. Entre dizer não sou capaz e dizer ainda não consegui. Percebe? Talvez o que mais está te adoecendo não é o que você vive, mas o nome que você deu a isso. Talvez a sua mente esteja saudável, mas sua linguagem está intoxicada. E enquanto você não limpar o vocabulário, o corpo vai continuar reagindo como se o mundo fosse um campo minado. Agora, respira e observa. Quais são as frases automáticas que você repete sobre sua vida e que talvez nem sejam suas? Sente isso, sem pressa, porque no próximo instante eu vou te mostrar uma virada profunda. Como mudar sua linguagem pode não apenas aliviar sua ansiedade, mas abrir um novo território de percepção e sentido. Fica comigo. Essa mudança começa com uma vírgula e termina com liberdade. Agora escuta com atenção. A linguagem que você usa para se descrever pode ser a prisão mais sutil que existe. E o pior, você nem sabe que está preso. Porque essas palavras que você repete, essas frases que você diz sem pensar, não foram escolhidas por você, foram herdadas. Você ouviu sua mãe dizer, a vida é assim mesmo, ou seu pai repetir, homem não chora, ou os professores te ensinarem, você precisa se destacar para ser alguém, ou alguém rindo quando você errou. Você é lento mesmo, né? E isso foi entrando, aos poucos, como se fosse só uma frase, mas não era. Era uma sentença, um código, uma semente que virou raiz dentro da sua forma de pensar. E agora toda vez que você tenta mudar, essa linguagem antiga te puxa de volta. Você não diz estou aprendendo. Você diz sou burro. Você não diz tenho medo. Você diz sou fraco. Você não diz estou cansado de lutar sozinho. Você diz ninguém nunca se importa comigo. Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Isso não é só bonito, é profundo. Se você só tem palavras para falar de dor, culpa e fracasso, então seu mundo vai se restringir a isso. E toda vez que aparecer uma chance de felicidade, você vai duvidar dela. Vai sabotar. Vai achar que não é para mim, porque você não tem palavras para lidar com alegria sem culpa, com paz sem desconfiança, com liberdade sem medo. É como tentar pintar uma paisagem nova com apenas 3 cores, cinza, preto e marrom. Você precisa de novas palavras, novos tons, novas possibilidades de nomear o que vive. E não é sobre mentir, é sobre ampliar a linguagem da sua alma.
Dizer isso me destruiu pode ser honesto, mas dizer isso me marcou e hoje eu sigo mais forte pode ser mais honesto ainda. Dizer sou desorganizado é um rótulo, mas dizer ainda estou criando meu próprio ritmo é um caminho. Dizer eu nunca dou certo com ninguém é um feitiço, mas dizer ainda estou aprendendo a escolher quem me vê de verdade é um despertar. Você sente a diferença? Não é só estética, é psicológica, é existencial. Você é prisioneiro da linguagem que aprendeu, e se quiser sair vai ter que aprender um novo idioma, o da possibilidade. Wittgenstein acreditava que aquilo que não pode ser dito deve ser calado. Mas e se você só está calando o que sente porque nunca te deram palavras para dizer? Então pensa agora com profundidade. Será que o que você vive hoje é resultado da realidade à sua volta? Ou do vocabulário que te ensinaram para descrever essa realidade? Não responde agora. Sente. Porque no que vem a seguir eu vou te mostrar como mudar isso na prática. Como expandir sua linguagem pode ser o primeiro passo para sair do ciclo de ansiedade, comparação, autocobrança e medo. E eu não estou falando de autoajuda barata. Eu estou falando de linguagem como poder. Fica comigo. O próximo passo pode ser o primeiro da sua libertação. Agora é o momento em que tudo começa a clarear. Você passou a vida repetindo frases que nunca parou para questionar. E essas frases viraram mapas. Mapas que muitas vezes só te levam para o mesmo lugar. Dor, frustração, ansiedade, culpa. Mas, e se o mapa estiver errado? Você aprendeu a dizer eu sou ansioso como se fosse parte do seu DNA. Mas talvez você esteja apenas preso em um ciclo de antecipações criadas por histórias que nem são suas. Você diz eu sou inseguro, mas talvez só tenha passado a vida sendo desvalorizado. E essa foi a única forma que encontrou de se proteger. Você repete, eu sou muito difícil de amar. Mas nunca se perguntou quem te fez acreditar nisso pela primeira vez. Wittgenstein dizia que nós estamos presos em jogos de linguagem. E cada vez que você joga com palavras como incapaz, derrotado, pequeno, você reforça esse jogo. Você perde, antes mesmo de começar. Mas agora, olha só o poder que está nas suas mãos. Você pode mudar esse jogo. E não precisa de 1000 mantras nem de frases mágicas. Só precisa de um novo vocabulário existencial. Mas para isso, eu quero te fazer um convite prático. Escreve nos comentários agora, com toda a verdade, qual é a frase sobre você mesmo que você mais repete e que talvez esteja te machucando? Não precisa florear. Pode ser algo como: eu sou um fracasso. Ninguém me entende. Eu sempre estrago tudo. Não sou bom o suficiente. Escreve do jeito que vier, sem censura. Mas depois, faz algo ainda mais poderoso. Reconstrói essa frase. Transforma eu sou um fracasso em eu estou aprendendo a recomeçar com dignidade. Transforma ninguém me entende em eu estou buscando quem saiba me enxergar. Transforma eu sempre estrago tudo em eu estou quebrando padrões que ninguém nunca me ensinou a romper. Transforma a sentença em semente, o rótulo em recomeço, porque a forma como você fala de si mesmo em silêncio se transforma na realidade que você vive em voz alta. E se esse vídeo está abrindo seus olhos, abrindo espaço na sua mente, então você precisa continuar até o fim. No que vem a seguir, eu vou te mostrar como usar essa consciência para romper com o ciclo da ansiedade, da autossabotagem e da comparação que te paralisa. Fica comigo. Você vai descobrir que mudar sua linguagem é começar a se libertar de quem você não é. Agora que você reconheceu a força das palavras que usa sobre si mesmo, chegou o momento mais sensível e talvez mais difícil. Perceber que muitas das suas decisões, reações, até mesmo seus sentimentos, não nasceram da sua verdade. Nasceram de descrições mal feitas sobre quem você é. A forma como você descreve sua realidade molda não só o que você sente, mas o que você vê. E se a descrição estiver errada, você vai viver uma realidade que nunca foi sua. Wittgenstein dizia que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Mas o que acontece quando te ensinaram uma linguagem que limita, em vez de libertar? Você não tem medo de tentar. Você aprendeu a dizer, não vai dar certo. Você não tem medo de amar. Você aprendeu a dizer, ninguém vai me escolher. Você não tem medo de ser você mesmo. Você só aprendeu a linguagem de quem sempre se anulou para ser aceito. E isso molda
O modo como você se comporta em silêncio. Você não olha nos olhos. Você recua antes mesmo de tentar. Você sorri para parecer leve, quando tudo em você está pesado. A linguagem não é só o que você fala, é o que você sente antes de falar. É a forma invisível como você nomeia o mundo e decide se ele é seguro ou não. E é por isso que você pode estar preso mesmo se esforçando tanto. Você está tentando mudar sua vida com a linguagem de quem sobreviveu à dor, mas nunca foi ensinado a viver em liberdade. Não é que você não seja capaz. É que a forma como você lê as situações já vem carregada de distorções que o mundo te ensinou desde cedo. E talvez agora você esteja começando a perceber que o problema nunca foi sua capacidade. Foi o vocabulário emocional que te deram e que você aprendeu a repetir como se fosse verdade. Só que agora, algo mudou. Porque você está ouvindo uma nova linguagem. Uma linguagem que chama as coisas pelo nome certo. Uma linguagem que não te rotula, mas te revela. E quando você começa a ouvir isso, sua mente se abre. Você começa a perceber que pode existir com presença, sem medo. Pode existir sem estar o tempo todo corrigindo seus gestos, ensaiando suas falas, temendo o julgamento invisível. Agora respira. Você não está aqui à toa. Essa reflexão está abrindo portas internas que estavam seladas há anos. E a chave sempre esteve na forma como você nomeia o mundo e como o mundo te nomeou. No que vem a seguir, eu vou te mostrar como começar a reconstruir essa linguagem interna. Como criar frases, pensamentos e percepções que vão curar o que a linguagem antiga feriu. Fica comigo até o fim. Você está muito perto de enxergar o mundo e a si mesmo com os olhos certos. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. Mesmo sem entender tudo, mesmo com a mente cansada, mesmo com esse mundo gritando 1000 ordens, você escolheu parar, para ouvir. Isso por si só é um ato de rebeldia contra tudo que tenta te manter calado. Mas agora eu preciso te dizer com toda a clareza, se você continuar usando as mesmas palavras, os mesmos rótulos, os mesmos julgamentos de sempre, vai continuar preso no mesmo mundo de antes, porque a linguagem não apenas descreve o que você vê, ela cria o que você enxerga. E se as palavras que você usa para se definir foram emprestadas de traumas, críticas e comparações, então talvez a sua paz esteja sendo sufocada desde a origem, na forma como você se narra. Wittgenstein acreditava que o mundo que cada um enxerga é moldado pelas estruturas da linguagem. Ou seja, você vive aquilo que sabe nomear. E o que não sabe nomear, você sente, mas não entende. E o que não entende, você teme. É por isso que tanta gente se sabota. Não porque não tem potencial, mas porque nunca aprendeu a falar a própria verdade com palavras completas. Só com frases cortadas, abafadas, distorcidas. Quantas vezes você disse, tá tudo bem querendo gritar? Quantas vezes disse, eu consigo, mas por dentro sentia que ia falhar? Sua linguagem está pedindo cura, mas isso não se faz de uma vez. Começa com pequenos gestos, frases novas, escolhas conscientes de como nomear o que você sente. Trocar o eu sou um fracasso por eu estou aprendendo. Trocar o nunca vai mudar por isso está em construção. Trocar o eu sou assim mesmo por eu posso evoluir. Essas trocas não são frases bonitas, são revoluções internas. E quando você começa a se ouvir com compaixão, a forma como você enxerga tudo ao redor muda. A paz não entra gritando. Ela entra quando o ruído da linguagem violenta começa a silenciar. Então deixa eu te fazer um último convite com toda a sinceridade. Se inscreve agora no Psicopleno. Não porque é o fim do vídeo, mas porque isso aqui é o início de uma nova forma de viver. Uma vida onde você não vai mais repetir o que disseram sobre você, mas onde você mesmo vai escrever sua narrativa, com presença, com lucidez, com verdade. E se você sentiu que isso aqui falou com a sua alma, compartilha com alguém que também está preso num mundo que não combina mais com ele. Talvez esse vídeo seja a tradução que a alma dele esperava há anos. Agora com calma, respira fundo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar a mudar o jeito como você fala com você mesmo. Porque no final, é isso que define o mundo onde sua mente vai habitar. E se você quiser deixar um marco nesse processo de cura, comenta aqui. A partir de hoje, eu escolho uma nova linguagem para viver. Essa frase não é estética. É reconstrução.
É você pela primeira vez dizendo ao mundo, e principalmente a si mesmo: eu mereço viver com verdade. E minha nova verdade começa pelas palavras que eu escolho carregar.